Aí, ó, gente, até de orar por ela. Estou tão emocionada. Ser tu abençoada. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Roberta mais uma vez na tua presença. E te agradeço, Pai, por esse vaso de honra, que tem sido moldado e preparado pelo Senhor, mas que tem transbordado algo que não vem dela, mas vem do alto. Pai, ser com a Roberta agora e usa ela, Pai, como uma voz profética sobre as nossas vidas. Amém. E que ela seja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor reservou para ela nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, amiga. É uma alegria, gente, estar aqui mesmo, assim, emoção, né? Tantos abraços eu recebi de cada uma que eu não encontro há muito tempo, as que eu encontrei recentemente na conferência, mas eu quero falar para vocês que cada abraço, gente, já a medicina já diz, né? É liberação de serotonina. É tão gostoso receber. Acabei de receber agora, além do abraço, uma sacola cheia dos biscoitos que a mãe da minha amiga Simone fazia para mim na nossa adolescência, né, amiga? E aqueles biscoitinhos de nata, né, que a gente comia, eles formaram a nossa amizade, né, a nossa história. E são coisas simples que Deus usa na nossa vida para nos significar. Não são as coisas grandes que às vezes a gente vai em busca que de fato estruturam a nossa vida. São as pequenas coisas, dias após dias, que formam quem nós somos. E também são as pequenas coisas sutis que devagarzinho entram na nossa mente e coração e nos desviam do lugar a qual pertencemos. É uma alegria para mim estar aqui nessa manhã também, reciprocamente, porque é a primeira vez que eu estou aqui nessa casa, glória a Deus por isso. Desejei estar aqui antes, muitas vezes, mas a gente quase não vem domingo, fica aqui, né? E sempre vem muito rápido, infelizmente. Mas é muito bom, como a Paulinha falou, a gente vê Deus construindo a nossa história, né? E ver, assim, o que Deus foi nos preparando para. A nossa história é escrita por Deus, já está tudo escrito e determinado. E eu lembro que quando a gente foi para a Inglaterra, que foi uma coisa assim, fora do nosso planejamento, né? Eu era uma estudante de administração, meu marido era um dentista recém-formado, a Paula Alexandre engajada nos seus trabalhos, né? O Alexandre com a Castelli na época, né, Paulinha? E você também tinha já formado, mas estava assim, né, já vivendo tanta coisa na sua vida, grávida, e de repente Deus nos coloca nessa missão para lá. Não foi algo que a gente planejou. E eu lembro da gente conversar tantas vezes sobre esse destino de Deus nas nossas vidas, a gente fica tentando querer traçar as metas para cumprir o lugar que Deus tem para nós, sendo que Deus já tem tudo consumado e determinado. E o nosso trabalho, o esforço é de discernir o que Deus está trazendo e falando para o nosso coração. Então, eu acho muito próprio essa palavra que vocês me trouxeram, onde está o seu coração? E eu, buscando de Deus, o que Deus queria que eu entregasse para vocês nesse dia, nessa hora, Deus me levou a meditar na nossa origem, o lugar que Deus nos colocou. E eu quero fazer uma meditação com vocês para o seu coração me responder no final, onde está o seu coração? Porque o desposicionamento de onde Deus nos colocou é que nos leva a colher as mazelas que a gente colhe na vida que não precisava. Porque já tem muita coisa na nossa vida que é ruim, que é difícil, porque a gente mora num mundo caído. E aí nós não vamos ter como esquivar dessas situações, dessas coisas. O mundo jaz no maligno, então nós vamos lidar com a mazela do mundo, amém? E essa mazela do mundo habita no meu e no seu coração. Quando o meu e o seu coração se desposiciona do lugar que Deus nos criou para ser. Porque a natureza reflete a glória de Deus. A natureza é bela, perfeita, plena. O homem vai lá, estraga, interfere no ecossistema e faz ela entrar em parafuso, em desordem, em desastres naturais. Certo? Nós também, quando nos disposicionamos do lugar que Deus nos criou para estar, a gente provoca um desastre natural no meio que a gente vive. Uma catarse, uma explosão, um atropelamento de... Como é que chama aquele negócio? De tsunami. É assim. Então eu queria meditar com vocês lá no início de tudo, em Gênesis. Nós vamos ler juntas aqui Gênesis capítulo 3.
Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam da presença do Senhor Deus, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Foi a pergunta de Deus, foi a fala de Deus, foi a primeira comunicação de Deus com o homem e a mulher depois desse episódio. Será que isso é uma pergunta importante? Para eu e você nos respondermos? Será que isso não é um raio-x? Cadê minha amiga Tati? O ultrassom ultramoderno que vasculha lá no mais profundo do meu ser, um intento do meu coração que nem eu mesmo sei que estou tendo, que o nosso coração é enganoso e ele nos trapassa. Então deixa Deus falar ao seu coração: onde estás? Ele respondeu, o homem: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Voltemos lá no versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Primeira coisa, mulher estava lá, homem e mulher, plenos na criação de Deus. Vamos olhar o contexto de homem e mulher nessa situação. Num lugar perfeito, no jardim, no lugar da criação plena de Deus. Deus havia criado os céus e a terra e tudo o que nela há, tudo acontecendo perfeitamente. E além de tudo, Deus ter criado belo, perfeito, com toda a sua coessistema acontecendo de maneira linda, plena, Deus cria um jardim específico e coloca o homem e a mulher na cereja do bolo, lá no meio desse jardim, no suprassumo da sua criação, naquele lugar gostoso, acolhedor, pleno, inspirador. Quem não gosta de ir para um lugar inspirador? Quando a gente tira férias, a gente deseja, a gente às vezes nem pode ir em todos os lugares que a gente gostaria, mas você olha para um lugar, uma paisagem maravilhosa e fala: eu queria tirar férias uma semana nesse lugar. Quem não quer ir para um lugar onde reflete a glória de Deus na sua perfeição? Não é verdade, gente? Não é à toa que a nossa carne deseja esse lugar de descanso, de acolhimento. Parece que a gente está até mais perto de Deus, não é não? Tem gente que quer ver no mar, tem gente que quer nas montanhas, tem gente que quer pescando, tem gente que quer andando a cavalo, tem gente que quer tomando sol igual uma lagartixa. Eu adoro. Parece que a gente fica mais pertinho de Deus quando a gente está ali envolto na criação dele, não é verdade? Não foi diferente aqui para Adão e Eva. É para dizer que eles estavam num ambiente seguro, maravilhoso, pleno, perfeito, tudo acontecendo conforme Deus havia criado e determinado. Até chegar essa conversa, até chegar essa nova criatura, até chegar esse novo personagem, até chegar essa nova pessoa na relação de Adão e Eva. E essa pessoa vem com uma frase que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E Eva para ouvir essa voz. Assim como a gente para ouvir muitas vozes. E aí,
A serpente usa a palavra de Deus para chamar a atenção de Eva. Ela não chega chegando de qualquer maneira. Ela chega chegando sutilmente. Não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. A mulher engaja nessa conversa. Ela dá atenção para essa voz. Ela responde a Eva: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Palavra de Deus, amém? Ela foi respondendo aquilo que Deus tinha falado. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Resposta da mulher. E se você for ler lá em Gênesis 2,15, que é um pouquinho antes, o que a palavra de Deus diz é o seguinte, vamos conferir com o que Eva responde à serpente, para a gente perceber aonde que a gente começa a disposicionar do lugar que Deus chamou a gente para estar. Olha o que acontece em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Dois verbos importantes que definem uma ação, uma missão, um comissionamento, uma tarefa, um engajamento do homem naquele lugar que Deus tinha colocado ele. Deus dá direção, minhas irmãs. Deus fala conosco. Às vezes Ele não vai te dar a figura toda da forma que você gostaria, antecipadamente, o GPS completo da sua e da minha vida. Quando eu e a Paula fomos para a Inglaterra, Deus falou, vai para a Inglaterra. A gente não sabia como é que ia ser a nossa vida lá, a gente não sabia nem se o nosso dinheiro ia dar, a gente não sabia como é que era a casa que a gente ia morar, tinha um banheiro para 2 casais e uma bebê chegando, que não tinha nem chuveiro, a gente tomava banho de banheira por meses, 2 de nós tomávamos de manhã e 2 de nós à tarde, porque o boiler não esquentava água para 4 banhos, até os irmãos decidirem que a gente foi pedir para os irmãos ter coragem de falar, por favor, a gente gostaria de um chuveiro. E aí o casal de líder da igreja que estava responsável pela nossa acomodação respondeu assim para nós, eu não esqueço. Uai, por que vocês querem chuveiro? Vocês não tomam banho na mesma água, não? Acho que nós ficamos speechless nessa hora, sem palavras, porque eu falei assim, não, gente, não vai rolar, né, a gente tomar banho na mesma água, né, Paulinha? Não vai não, mas a gente teve que se adaptar por meses, a gente se ajudava, eu e ela, porque cabelão, a gente sentava na banheira, uma a outra ajudava colocando uma caneca na cabeça da outra para escorrer a água, porque não tinha chuveiro, como é que você lavava o cabelo? Deitando a banheira para trás? Eu não sei como é que eles lavam o cabelo, gente, desse jeito, na banheira. Então, a gente não tinha todas as respostas, e a gente foi aprendendo no caminho, a conhecer aquela cultura. Eu não sabia se eu ia voltar e terminar a faculdade, eu não sabia, jamais, nem imaginávamos que nós íamos para ministério de tempo integral. Isso nunca tinha passado na nossa cabeça, nunca tinha passado na conversa dos nossos líderes. A gente foi para lá servir aquela igreja por 2 anos, era essa a conversa. E o nosso coração, eu olho para trás e eu fico pensando, aquilo era suficiente. O próximo passo era suficiente. E saber que Deus vai dar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Quando Ele entender que é importante revelar, aquietava o nosso coração e a gente sabia que Deus era Deus. Mesmo sem muitas perguntas respondidas. E às vezes querer saber demais nos leva a escutar demais. Além do que a gente precisava. Porque querer saber de todas as coisas não faz querer dar ouvidos àqueles e àquelas que não têm a palavra de revelação para o nosso coração. Não tem a palavra de verdade para o nosso coração. E hoje, mais do que nunca, a gente está numa era onde a comunicação não tem barreiras. E eu entrego para você e você entrega para mim o que você quiser. Sendo verdade, mentira, não é verdade? E então os nossos olhos e os nossos ouvidos estão tomados de informações de todos os lados o tempo inteiro. Essas vozes que chegam até nós estão ainda mais ousadas e ativadas pelo inimigo desse mundo para nos confundir.
E olha o que Deus fala, então, para Adão era cultivar, guardar e cultivar aquele jardim, né? Eu acho que eu não terminei de ler o versículo, parei no meio, desculpa, irmãs. E ele fala assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o que Deus falou aqui? Você não vai tocar, você vai comer todas. Todas. Aquela ali, você não vai comer. O resto tudinho você pode comer. Aquela ali você não vai comer. Deus falou em algum momento que você não vai nem tocar? Não falou. Ele falou que você não vai comer. A mulher já trouxe uma outra informação. Aonde que estava Adão e Eva aqui para conferir essa resposta? Adão, no caso. Aonde que estava a outra pessoa para você falar assim, não, mas é isso mesmo que Deus falou, não foi? Ela entrega uma coisa distorcida e ela acredita naquela distorção do que ela entregou. Vai comigo aonde Deus quer te levar. Versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aí nasce a pior semente que nós mulheres podemos engravidar nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Porque o nosso útero é uma imagem, não é? É uma imagem que Deus nos deu, que revela uma semelhança com o nosso Criador. O nosso útero não está aqui só para nos dar a condição de gerar filhos naturais. O nosso útero está aqui para lembrar que nós somos geradoras de vida. É por isso que Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica, constrói e a insensata destrói com as próprias mãos. É por isso que esse versículo não está para o homem. Porque quem gera vida é a mulher. Quem recebe uma semente microscópica e espera 9 meses para ela ser desenvolvida, transformada, aumentada, desenhada, criando forma visível e entrega para o mundo um bebê de 4 quilos, somos nós. O homem não tem esse órgão. O homem não tem essa capacidade de transformação. Por isso, quando você fala assim, amor, faz favor para mim, passa no açougue, compra carne moída, depois você passa no supermercado, compra uma mostarda, e aí você passa na floricultura e compra uma florzinha que eu quero pôr em cima da mesa e ele fala, para parar, porque é too much para mim. Ou você escreve ou me dá só uma tarefa. Porque esse processo de fabricar acontecimentos, de proporcionar situações, de construir momentos, não está tão engajado na vida do homem como está na da mulher. Não estou falando que ele não faça isso, mas a habilidade, a habilidade nativa da mulher, nativa foi demais, a habilidade intrínseca da mulher é essa. A gente gera, a gente recebe a semente e a gente não faz nada para essa semente crescer dentro de nós. A gente só permite, através do útero, que ela cresça, não é verdade? Então, eu e você temos que prestar atenção com as sementes que são depositadas aqui, porque elas descem para aqui e elas geram todos os tipos de comportamentos que nós temos. Porque nós somos criadas para receber, para captar. Por isso que também o nosso dom é assim, eu olho no olho de uma pessoa e falo, aquela irmã não está bem. Tem alguma coisa no seu olhar que me revela que tem algo dentro de você que não tá legal. Você não sabe o que é, às vezes você nem conhece a pessoa direito. Mas o Espírito testifica com o seu espírito. Porque nós somos captadoras de emoções. A gente sente, porque na emoção que a gente capta, que a gente percebe, a gente também pode atender essa emoção com um fruto de uma ação que te alimenta, que te supre, que te liberta com a verdade. Amém? Por isso que é a mulher que mobiliza, na maioria das vezes, essas ações de socorro. Porque ela percebe a dor. E ela pode mover em relação a essa dor. Com 1000 tarefas que Deus nos dá para operar ao mesmo tempo. Então, por que será que a serpente foi conversar com a mulher e não foi com o homem?
Eu quero fazer essa meditação no meu e no seu coração essa manhã, para que a gente guarde os nossos ouvidos de escutar aquilo que não presta. Porque uma vez que a gente escuta essa semente do mal e a gente engravida dela emocionalmente, ela vai entregar ao mundo uma ação equivocada, que é o que acontece aqui nessa história, que é a nossa história. Porque quando a serpente fala, certamente não morrereis, ela está combatendo a palavra de Deus com uma mentira. Ela está entregando para o coração da mulher uma dúvida que nunca houve até então. Então a dúvida é a pior semente que eu e você podemos ter habitando dentro do nosso coração. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu faço mestrado ou eu não faço mestrado, eu caso ou eu não caso, eu tenho filho ou não tenho filho. Eu tenho que ter essas respostas diante de Deus. Eu tenho que conferir com Deus qual que é a vontade dele para a minha vida. Porque se a dúvida entra e ela me guia, eu vou me disposicionar do lugar que Deus me criou para estar. E olha aqui que interessante como acontece. Então ela diz, certamente não morrereis, porque Deus diz que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É certo que não morrereis. A serpente lança a pior de todas as sementes, ela contradiz a palavra, ela diz que Deus não foi verdadeiro, ela planta a semente da dúvida. Romanos 14, 23 diz o seguinte, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Paulo estava falando das coisas sacrificadas a ídolos, esse era o contexto. Mas o ponto que eu quero fazer nesse versículo é que tudo que não provém da fé é pecado. Então eu não sei como está a sua vida, o seu coração, mas eu sei que o nosso coração está sendo bombardeado por dúvidas. Numa era de muitas comparações, onde eu vejo tudo que o outro está fazendo a tempo e a hora, é muito desafiador a gente se posicionar no lugar que Deus nos mandou, quando esse lugar não é o lugar da maioria, quando esse lugar não vai ser o lugar mais aplaudido, quando esse lugar às vezes não vai ser o lugar mais validado. Quantas vezes a gente com a nossa casa, com os nossos filhos, quando a gente pontua algo e a gente perde ali deles o afeto, perde deles ali a compreensão, perde deles ali a companhia, porque eles não concordam com aquilo que nós estamos trazendo, porque aquilo não é o que eles querem viver naquela hora, mas você sabe que aquele é o alimento bom. Porque a gente, como uma boa mãe e uma boa dona de casa e uma boa mulher que quer equilibrar a sua casa com tudo de melhor, eu entrego para os meus filhos uma dieta equilibrada. Eu entrego no café da manhã o que é próprio, eu entrego no almoço o que é próprio. Eu não entrego no jantar. Por exemplo, eu não vou entregar para meus filhos no jantar uma rabada pesada. Eu não vou entregar no café da manhã uma feijoada. Eu não vou entregar na hora do almoço só salada. Eu não vou entregar uma nutrição adequada. E a gente, como mulher, a gente vai entregar para o outro aquilo que é adequado. E nem sempre o outro vai querer comer aquilo que é bom e adequado. A gente quer comer bolo de chocolate de manhã, de tarde e de noite, né, gente? Cobertura de brigadeiro de preferência. A gente quer, mas a gente não deve. E aí, quando a gente entrega o que Deus nos mandou entregar e o outro não quer, eu vou ter que correr o risco da desaprovação, da invalidação e até do abandono. E às vezes, essas ameaças fazem a gente negociar o lugar que Deus nos mandou estar. E aí, olha o que acontece no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Essa catástrofe não era pouca, só com ela ainda dá para o outro. É por isso que eu falo, a mulher, ela não fica neutra, não tem ponto neutro para uma mulher. Ou ela constrói, ou ela destrói, ela chega no ambiente, ou ela exala vida, ou ela exala morte, ou ela está trazendo ali o acolhimento de uma amizade, ou ela está destruindo uma relação. Não vou, não quero receber. Preguiça é uma das coisas que mais destrói a construção de vida que Deus tem para nós, porque preguiça não combina com a transformação do que Deus quer operar, de uma semente invisível ficar visível.
entre essa distância, existe 9 meses de processos intensos de trabalho acontecendo dentro de mim e de você, ainda que não seja visto a olho nu, mas está acontecendo. Então tem muito trabalho que Deus vai exigir de mim e de você que ninguém vai ver a olho nu, mas está acontecendo, está construindo vida e nós precisamos entregar isso aonde Deus nos quer. Amém? Em Gênesis 2:9, olha que interessante, Deus fala assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. Quando Deus cria o homem e cria a mulher, eles estão vendo toda essa criação, amém? Então, se a palavra está dizendo aqui antes, no 2:9, que Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis, significa que a mulher já tinha tido essa visão, amém? À vista, não, ainda coloca esse verbo aqui, agradáveis à vista, para deixar claro que era agradável aos nossos olhos, era uma paisagem desejável de ser vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí olha aqui, a mulher já sabia que a árvore era boa, amém? Ela já sabia. A mulher já sabia que era agradável aos olhos. Amém? Então, quando ela responde lá, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, verso 6, ela já sabia. Vendo a mulher, ela já sabia. Agradável aos olhos, ela já sabia. Percebe aonde que o caminho se desvia? E desejável para dar entendimento. A mulher estava agradável aos olhos, já sabia, agradável para dar alimento, já sabia, Deus já me falou, eu estou plena nisso aqui, eu respondi isso para a serpente, eu respondi. Mas o que a serpente traz para ela é uma proposta de conhecer todas as coisas. E essa proposta é a nossa maior tentação para a gente manipular, para a gente interferir, para a gente enfiar o pé pelas mãos e para a gente disposicionar do lugar que Deus nos deu. Conhecer todas as coisas não nos foi segredado. Esse lugar não nos pertence. Conhecer todas as coisas é só o Deus Altíssimo. E Ele vai revelar o que Ele quiser para nós no dia e no modo dEle. Por isso que Provérbios, Eclesiastes 8:6 diz: para todo propósito, Deus tem o tempo e o modo. Ou seja, Deus, como se dará a nossa vida na Inglaterra? Vou te mostrar no caminho, vai e vive. Deus, volta para o Brasil. Volta para o Brasil, nossas 2 casas de tempo integral. Como se dará? Vou te mostrar no caminho. Nós chegamos de volta, a gente não sabia onde que ia morar. Eu grávida da Larissa de 6 meses. Não sabíamos como ia ser o nosso orçamento. Moramos 3 meses com a minha sogra. Aí, véspera da Larissa nascer, 2 semanas, a gente consegue alugar um apartamento. 2 semanas foi eu, o Marcos, a Laricinha, um berço e uma cômoda. Só. Era o que ela precisava. E às vezes a gente acha que precisa de tantas coisas para o nosso bebê nascer. E de uma coisa o nosso bebê precisa: de ser amado, de ser acolhido, de ser desejado. Porque o resto é resto. A cortina, o tapete, o protetor de berço que chegou depois de meses, foi como é que eu vou dizer? Me ajuda na palavra. Um mimo, um detalhe, que embelezou, mas que não era a essência do que precisava. A gente está colocando muitas condições para estar no lugar que Deus nos chamou para estar. E eu vou te falar, no dia mau, o que vai sustentar não é a cortina, nem o protetor de berço. No dia mau, quem sustenta é a palavra do Deus Altíssimo no seu coração e no meu coração. É esse lugar que me sustenta. Em nome de Jesus. O que a mulher podia supor era que era sobre entendimento, uma vez que o nome da árvore era do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, seus olhos não a estavam enganando, o que a estava enganando era o seu coração. Porque o que os seus olhos já tinham visto era verdade. Mas o que fez a mulher disposicionar foi o desejo do seu coração, de conhecer todas as coisas, de saber o que não era próprio dela saber. O que diz lá em Mateus 15, 18, 20 é o seguinte: mas o que sai da boca vem do coração,
E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, de novo falando que aquilo que contamina é aquilo que sai. Então, quando Eva fala e conversa com a serpente, continua a conversa e fala o que não é verdade, ela concebe no coração dela um desvirtuamento, uma saída do lugar onde Deus a colocou. Por isso que nós precisamos conferir a palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai te nortear, me nortear para o caminho que a gente tem que andar. Não é a sua opinião, não é a minha opinião, não é a sua vontade, porque a nossa vontade vai nos enganar. Quando a gente estava no final do nosso período de missões, a gente sabia que combinado nas nossas casas era que a gente ia viver 2 anos e depois ia avaliar. E eu mudei para lá sem saber falar good morning, né, Paulinha? Nothing at all. Tati lembra, as meninas lembram, né? A Tati, a Ju, todo mundo aqui que me conhece desde lá. Não sabia falar nada, gente. A Paula falava, o Alexandre falava muito bem, o Marcos falava. Aí você imagina, nós 4 e eu. No meio dos 4, os 3 falando e eu nada. Então eu ria e chorava. Eu ria na frente e chorava por trás. Eu não vou aprender essa língua nunca. Enfim, estudamos todos nós bastante. Aprendi a língua, graças a Deus. E aí, depois de 1 ano e meio, o nosso visto foi prolongado. E o nosso pastor de lá, David Marshall, pediu para a gente ficar estendido. Mas o nosso pastor, Paulo Júnior, pediu para a gente voltar. E foi aí que ele falou que gostaria que a gente ficasse de tempo exclusivo, de tempo integral. Porque integral todos nós somos, né? Para o Senhor. E a gente nunca tinha entendido que na nossa liderança a gente precisava de ter um tempo integral para ser o líder que Deus chamou a gente estar, para estar no lugar que Deus chamou para a gente estar. Então a gente não tinha essa meta na nossa vida. E quando veio esse convite, a gente falou, não. Mas Deus já estava nos preparando naquele tempo ali para essa hora. Porque Deus está te preparando, minha irmã. Não se subestime. Mas coma todos os alimentos que Deus está te dando agora. Porque esse alimento de agora é força e vigor para a sua vida, para o que há de vir amanhã. E se a gente não come hoje, a gente fica fraco para amanhã. Amém? Então, naquela hora, meu coração não queria voltar. Porque eu tinha acabado de aprender inglês e falar e ter essa mulher que conversa pelos cotovelos, né? Uma vez, o David Marshall falou assim pro Marcão, eu tô achando a Roberta muito triste. Ele falou, tá não, ela só não aprendeu a falar ainda. Espera ela aprender a falar para você ver. E Deus me deu a fala num momento muito lindo, gente, muito forte. A Paula vai lembrar, a primeira conferência de missões que a gente participou em Coventry, que a gente fazia muito essas conferências lá e aqui, o David Marshall estava nos apresentando como os missionários, né, da Hereford, e aí ele me deu o microfone, e eu falei assim, não vou falar não. Tinha uns 4 meses, 5 meses que a gente estava lá, e eu falei assim para ele, ó, ele falou assim, eu falei, não vou falar não. Eu não sabia falar nada, gente, eu estava estudando, eu estava ouvindo, mas eu não sabia falar. E o Flávio estava lá no final do auditório. E quando eu peguei o microfone, eu tremia. Eu recebi uma visitação do Altíssimo. Não sei se você lembra, amiga. Mas foi uma visitação tão poderosa que eu não tive força de conter. Eu entreguei o que Deus me visitou para. Porque, deixa eu te falar, o Senhor faz o sobrenatural na minha vida e na sua vida para cumprir a vontade dEle sobre a terra. Nós não vamos viver aqui sobre a nossa força, na nossa inteligência, no nosso domínio de conhecimento que a gente acha que tem. Porque a gente gosta de falar o que a gente sabe, de provar o que a gente conhece. E é tão limitado, é tão pequeno, o que Deus conhece e vê é tão maior do que a gente. E deixando Ele nos usar e nos colocar onde a gente pertence, é Ele que vai fazer a obra, não somos nós. E naquele dia, eu entendi depois, mais tarde, que o David estava sendo usado por Deus para me oferecer essa experiência maravilhosa, de sobrenatural. Porque eu consegui falar que a gente era do Brasil, que a gente estava lá para o ano missionário. Eu não lembro mais direito o que eu falei, mas eu lembro que eu falei o básico. E eu não falava de mim, as palavras brotavam na minha boca. A gente lê isso na Bíblia e fala assim, nossa, que lindo isso, né? Mas deixa eu te falar, o sobrenatural pode acontecer comigo e com você. E vai acontecer. Porque a palavra fala que aqueles que creem vão viver com sinais, maravilhas e prodígios.
Lindeza. Vocês duas. Agora que eu vi. A Rô e a Sil. Então, aquele dia me deu um testemunho no meu coração que o que Deus queria que eu fizesse, que não era na minha força, Ele ia me visitar e me capacitar para. Amém? Então, Jeremias 17:9 fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração representa o que o possui, os nossos afetos, desejos, atenção. Quando algo que escutamos ou vemos desce para o nosso coração e encontra morada ali, aí então o nosso comportamento se torna segundo essas informações processadas. Coisa boa é gerar fruto bom, mas coisa ruim é gerar fruto ruim. Por isso a continuação de Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Então, apesar do nosso desejo não era voltar da Inglaterra naquela hora, nós nos submetemos à vontade do Senhor. E não fazia sentido para mim, agora que eu aprendi, eu vou ter que voltar? E Deus falou, é melhor obedecer do que o sacrificar. Então a gente obedece para estar no lugar que Deus nos colocou. Amém? E nós voltamos para a honra e glória do Senhor. Salmo 139:23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Nossa conversa da mulher com a serpente, não vemos ela chegando, nem com Deus e nem com o homem. Ela tomou uma decisão sozinha. E aqui eu quero fazer uma pausa para mim e para você. Nós não somos autônomas. Deus não criou a gente para ter autonomia na nossa vida, no sentido da gente achar que o que a gente já conhece é suficiente para nos livrar de todos os enganos sutis que estão ao nosso derredor. Porque tem muita serpente travestida em pele de cordeiro hoje na nossa vida, com coisas lícitas, inclusive, mas que não convém. E são essas coisas lícitas de pequeno, que vão nos tirando desse lugar. É igual aquela história do sapo, que você já ouviu? Fizeram uma experiência com o sapo, colocaram o sapo na água quente. Ele pulou, água quente, e saiu de volta imediatamente. Fizeram uma outra experiência com o sapo, o mesmo sapo, colocaram ele numa bacia com água gelada. E foram esquentando a água devagarzinho. Aí quando dá fé, como diz meus irmãos goianos, quando dá fé, ele morreu. Então as coisas que nos disposicionam não são as grandes coisas, chocantes, diferentes, assustadoras, agressivas, mas são aquelas coisas pequenas que a gente vai dando ouvido, que a gente vai dando atenção, que a gente vai acolhendo no coração e não vai conferindo com a palavra em primeiro lugar. E aí você fala, tem coisa muito difícil, porque era lícito eu ficar na Inglaterra e era lícito eu voltar. Não tinha uma coisa que comprometia a palavra de Deus, não tinha uma coisa que comprometia o reino de Deus. Senhor, se eu fico, eu estou colaborando com a igreja aqui. Se eu vou, eu estou colaborando com a igreja lá. Não é? Tem muitos momentos da nossa vida que é assim. As duas opções são lícitas, as duas opções são boas, as duas opções são de Deus. E o que discerne? O que cruza o caminho? O que te coloca na decisão? O que Deus falou. Porque Deus falou, não é para comer da árvore do bem e do mal. Não é, não, é não. Não importa se é agradável aos olhos, não importa se era boa para se comer, não importa se era desejável para dar entendimento. Não, é não. É igual a gente fala para os filhos, não, é não. Mãe, mas por quê? Porque não. O limite que Deus estabelece, ele tem que ser suficiente para mim e para você obedecer. Não submeter. Entender que eu vou estar no lugar que Deus me quer. Então, apesar da minha carne não querer voltar, Paula sabe disso. Ela viveu nas entranhas do nosso choro. Apesar de a gente não querer voltar, nós obedecemos, porque era a vontade do Senhor na nossa vida. Ponto. E é nesse lugar que nós queremos caminhar. Verso 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que coisa, né? Depois que abrem-se os olhos, enxergam que estavam nus.
Eles já estavam nus. Por que a nudez incomoda tanto? Por que o pecado que habita em mim e em você, né, minha irmã, é uma luta constante? A gente quer esconder. Não existia roupa. A primeira roupa da humanidade foram as folhas de figueira que Adão e Eva pegaram. E eu não sei se você sabe dessa curiosidade, mas a folha de figueira é uma folha que pinica. E ela é uma folha vazada. Ela não é uma folha tipo folha de... ai, meu Deus... Uma folha cheia, né? Eu não sei agora o nome das plantas certo, mas sabe aquelas folhas verdes que é cheia, completa? Ela não é. Ela é uma folha vazada. Tipo aquela costela de Adão, né? Que tem aqueles rajos assim. E ainda, se por cima, além dela ser vazada, ela pinica. Totalmente inadequado. A gente tem uma grande amiga, Luciana Lande, esposa do Cláudio Carvalho, que estavam aqui na quinta-feira, né? À noite. E ela tem uma palavra, ela tem um curso sobre a imagem que comunica. Aprendi isso com ela. A imagem, a nossa vestimenta, o tecido que a gente usa, a roupa que a gente usa, ela tem 3 características que Deus estabeleceu na natureza. Nós temos forma na roupa, forma, certo? Uma calça, uma blusa, certo? Um vestido, um blazer. Nós temos a cor, que é uma imagem, e nós temos a textura do pano. E cada um desses 3 elementos te comunicam alguma coisa. O seu cérebro codifica algo quando você vê uma imagem, mesmo você não raciocinando aquilo que você está pensando. Por exemplo, se você vê uma pessoa num blazer reto, você fala, nossa, aquela pessoa é séria, aquela pessoa é formal, aquela pessoa é mais, né? Você tem essa impressão. Se você vê uma pessoa num casaco de pele, não dá vontade de ir lá abraçar ela? Não é? A imagem comunica. Isso é tão poderoso que Deus, na natureza, criou toda a sua natureza com essa diversidade de 3 elementos. Nós temos na natureza formas diferentes, cores diferentes, texturas diferentes, de tudo. De plantas, de pele, de árvores, de animais, de tudo, essa diversidade linda que Deus criou. E que comunica. Quando você vê uma cobra, uma curiosidade que a Lu falou, a cobra, a maioria das cobras venenosas são pontiagudas na sua cabeça. Eu não sabia disso. Tudo que é pontiagudo te arremete ao perigo. Interessante isso, né? E não é à toa que Deus vai trocar a roupa de Adão e Eva daqui a pouco. E por que Deus troca a roupa deles, quem lembra? Roupas de pele. Deus tira aquela roupa vazada, aquela roupa piniquenta e traz para ele a roupa que comunica, sabe o que, meus irmãos? Além do acolhimento, porque roupa de pele aproxima, Deus está falando que o cordeiro vai ser morto, sacrificado por aquele pecado. E que eles não vão mais ter que viver refém sobre aquele domínio do pecado, que os tira da relação com Deus. A nudez é uma coisa que nos incomoda e a gente vai sempre tentar tampar ela de diversas formas, não só com a roupa como que a gente veste, mas com as máscaras que a gente quer pôr na nossa vida, para a gente não se revelar para o outro como a gente de fato é. E sabe qual que é a pobreza disso? Eu não vou ser ajudada como eu poderia se eu de fato me revelasse para o outro da forma como Deus mandou eu fazer. Porque a palavra de Deus fala que Deus não criou a gente para ser independente sozinho, Deus criou a gente para viver em comunidade, em comunhão dos santos. Porque a palavra fala no Salmo 133 que é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a comunhão é esse lugar que gera o atrito, que gera o esbarrar no irmão, que gera eu ter a oportunidade do ambiente seguro, de eu me desnudar, de eu tirar as minhas roupas emocionais e falar, me ajuda a caminhar, porque eu estou com essa fragilidade, eu tenho esse pecado que está me dominando, eu tenho essa forma de pensar que está me aprisionando. Isso é maravilhoso. E não foi isso que Eva fez. Verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles esconderam de Deus. E é assim que a gente faz. A gente desposiciona. Quando a gente desobedece a Deus, quando o pecado é concebido na nossa vida, quando a gente foge daquilo que Deus nos chamou, a gente desposiciona do lugar e a gente tenta esconder da presença de Deus, de diversas formas, com muitas ocupações, com muitas tarefas importantes, com muitas desculpas para a nossa alma,
para a gente não ter esse encontro com o Senhor, que vai iluminar o nosso entendimento e vai revelar para nós aonde a gente se disposicionou e nos levar a esse lugar de voltar ao lugar que Deus tem para nós. Verso 9: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A gente falou disso no início, né? E Deus sabia onde que o homem e a mulher estavam. É claro que Ele sabia. Nós não temos como esconder de Deus. Mas por que Deus faz essa pergunta? Onde estás? Eu fico pensando nessa pergunta, ela é uma pergunta que volta e meia vem no meu coração, porque muitas vezes, quando a gente sabe das situações, você sabe o drama pelo qual o seu filho está desobedecendo, você sabe por que ele está naquele lugar. Uma pessoa que você está aconselhando, você sabe por que ela está naquele lugar. Uma situação sua com o seu marido que não está legal, você sabe por que está naquele lugar. E aí a gente como mulher, o que a gente faz? Quando vai ter uma conversa, a gente chegando e a gente descreve a cena. A gente já chega com todas as nossas percepções, com todo o nosso raio-x pronto, com todo o nosso laudo do raio-x pronto para aquela pessoa. É o que Esther talvez estaria compelida a fazer se ela não tivesse antes buscado Deus e orado por 3 dias para saber, Senhor, como é o modo que eu vou chegar para essa causa que eu já sei que o rei está sendo enganado, que eu já sei que ele está sendo trapaceado por Amã, por uma ganância. A vontade da carne dela talvez seria chegando, entrando, correndo naquele palácio e falar assim: rei, você acorda? Você não está percebendo que você está sendo enganado, darling? Porque é assim, quando a gente tem um diagnóstico claro nos nossos olhos, a gente chega na situação trazendo todo o relatório dela, sem antes perguntar: onde você está? Onde você está, meu filho? Onde você está? O que está no seu coração? Porque, sabe, tudo que gera os nossos péssimos comportamentos é o nosso desposicionamento do lugar que Deus mandou a gente estar. Porque nesse lugar onde Deus nos visita todos os dias e Ele entrega a palavra de vida e de verdade para o meu e para o seu coração, esse lugar vai nos sustentar em qualquer situação. Mas quando eu me desposiciono, eu apavoro, eu fico vulnerável, eu fico instável e eu escondo. Aí eu fico procurando de esconderijo em esconderijo a minha vida. E olha que interessante. Verso 10, ele respondeu. E aí uma grande curiosidade, que não é curiosidade, que é um princípio, Deus pergunta para quem? Onde estás? Para o homem. Não foi para a mulher. Não é verdade? O tanto que o inimigo quer nos atacar para chegar no homem, na estrutura familiar, na comunidade, na cidade, em todos os ambientes que a gente está, o inimigo vai sempre nos tentar como a porta de entrada para aquela relação, porque ele sabe que se ele pega nosso coração, ele pega um trator que sai destruindo tudo que vem pela frente, um trator que sai querendo manipular tudo que pode controlar. Então o inimigo sabe que no nosso coração existe um poder latente de trabalho, em ação de algo. Mas Deus vai lá no homem, porque foi para o homem que Deus falou: você vai cultivar esse jardim e você vai guardar esse jardim. Nessa conversa de Deus com o homem, não me ensina e te ensina, irmã, vamos conferir o que está no nosso coração, no nosso pensamento. Se você não é casada, confere com uma amiga que você confia, confere num líder que você confia, mas confere. Amém? E aí, Deus vai nele, né? E ele responde assim: um homem, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele respondeu para Deus onde ele estava? Ele não responde onde ele estava. Ele fala assim: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele não fala nem aonde que ele escondeu. Ele justifica para Deus a sua atitude, quase que achando que a justificativa ela é suficiente para o comportamento.
E isso é o mal do meu coração e do seu coração. A gente justifica. A gente não se rende. Fala, Deus, eu me disposicionei. Eu me justifico. Esse justificar, ele é um mal, ele é um veneno que vai nos corroendo por dentro. Porque tem hora que você vai conversar com pessoas que elas têm tantas justificativas que você encontra uma barreira, você não consegue ir mais além. A justificativa para ela é suficiente para ela se manter naquele lugar. Enquanto eu estiver cheia de justificativa, cheia de direitos na minha cabeça, eu não vou me disposicionar, eu não vou voltar para o lugar da que eu pertenço. Porque eu saber da minha miserabilidade, que eu fugi de Deus, é que me faz voltar para casa. Foi isso que fez o filho pródigo voltar. Ele falou, na casa do meu pai tem lugar, até para os empregados, então eu vou voltar para lá, ainda que seja como um empregado. Verso 11 a 13. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse ao homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, foi um ciclo, né, gente? O homem fala que foi a mulher fala que foi a serpente, e aí ninguém está responsável. É um pôr na culpa no outro. Esse é o engodo que a gente fica quando a gente disposiciona do lugar de Deus. A gente está sempre responsabilizando o outro. Partindo para a minha conclusão, Gálatas 5,17 diz o seguinte, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Minha irmã, até a gente ir para a glória, é a carne militando contra o espírito todos os dias. Então não tem que negociar. Essa palavra, ela tem que ser alimento para mim, para você todos os dias. Não é aos domingos, não é num sábado de manhã, ela é todos os dias. Na hora que você entender que é a sua hora. Cada um aqui tem uma dinâmica de vida. Para uns é logo cedo, para outros é no meio, no horário do almoço, para outros é antes de dormir. Eu não sei a hora. Eu sei que você precisa comer dela. Porque é ela que é a fonte da vida, onde você vai ler aqui e equalizar seu coração e sintonizar e se posicionar de novo no lugar a qual você pertence. Amém? Desculpa. Em Lucas 4:1, a gente tem eu quero concluir com esse paralelo. A gente meditou no que Adão e Eva viveram aqui nesse enfrentamento, dessa tentação de se disposicionar do lugar. Certo? E aí a pele do cordeiro que revestiu Adão e Eva lá atrás e que foi a alusão daquilo que estava por vir, a gente vai encontrar essa história lá em Lucas 4, quando Jesus vai ser guiado pelo Espírito para o deserto. Quero ler com você bem rapidamente para a gente concluir. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O que aconteceu no Rio Jordão? O batismo de Jesus. Vamos lá comigo, Lucas 3, 21, 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus recebe a validação do Pai. Uma validação pública, vista por todos. Que coisa linda! Então o pai faz questão de validar o filho, falando agora é hora da sua revelação ao mundo, de quem tu és. Até então Jesus era o filho do carpinteiro José e Maria, trabalhando ali com o pai dele no secreto. O secreto também faz parte da nossa vida, sabia? E a hora da pública, da exposição pública, só pertence a Deus te falar que hora que é. Não tente para a exposição pública quando Deus não te mandar. Não tente falar ao outro que você está pensando sem a hora de que Deus te falar, é agora. Eu vou te contar um segredo. E uma intimidade. E vou pedir oração. Tem uma palavra, tem um assunto, tem uma conversa aqui, ó, ruminando dentro do meu coração aqui, ó, no forno. Já há um mês, mais ou menos, que eu preciso ter com meu marido. E toda vez que eu penso é agora, o Espírito fala, E fala, eu preciso falar. E Deus fala assim, não é agora, filha.
Aí eu vim de Berlândia de Goiânia só com ele, achei que meu pai ia vir, meu pai não veio, aí meu pai falou que não ia vir, eu falei, então é agora. E Deus falou, não é agora. Eu falei, Deus, que horas que é então, Senhor? Porque eu já enfiei tantos pés pela mão entrando em hora que Deus não mandou eu entrar. E aí, minha irmã, o rei não estende o cetro para você, ele te manda embora, vai caçar sua turma. Porque homem faz assim com a gente no olhar. Então, eu creio que vai ser agora na volta, então vocês orem por mim, tá? Eu quero falar, Deus, o Senhor já me preparou para essa hora, deixa eu entregar e ser a mulher que o Senhor me chamou para ser para a vida desse homem. Porque o Senhor me chamou para edificar e para corresponder de forma adequada. Forma adequada também saber o que falar, onde falar e como falar, não é verdade? Então, estou achando que é agora, orem comigo. E aí, Jesus falou assim, eu não tenho como fugir, né, gente? No carro vai ser maravilhoso. Das duas, uma, ou ele acelera, ou ele para o carro. Então, assim, fugindo ali não tem jeito, né, Tati? 4 horinhas no mínimo, irmã, ali, ó, tete a tete. Eu ainda vou dar a corda para ele, que ele vai olhar para frente, né? Não precisa ficar me olhando assim, olho no olho, que é mais profundo ainda. Hã? Ele só não pode estar te assistindo. É. Amém. E aí Jesus tem essa palavra, né? Jesus recebe a validação do Pai, uma validação pública vista por todos. Assim como Adão e Eva tinham a visita de Deus todos os dias. Adão e Eva tinham a presença de Deus todos os dias, na viração do dia, Deus falava com eles. E, no entanto, Eva foi ouvir essa vozinha paralela, vindo, sussurrar. Ela não estava com falta de alimento, ela não estava com falta de comunhão, ela não estava com falta da liderança acolhendo ela não estava com falta de ser vista. E eu quero dizer com isso que mesmo a gente tendo tudo plenamente, sendo satisfeita, estando plena, estamos satisfeitas é a palavra, completas, a gente ainda vai, a nossa carne ainda vai querer além. E foi o que Eva fez. Mas Jesus, olha aqui, teve essa validação do Pai, e aí a palavra fala que ele foi guiado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha a diferença. O Filho do Deus Altíssimo recebe dele a visitação, e aí o Deus Altíssimo guia esse filho para o deserto para ser tentado. Sabe o que isso fala para mim e para você, minha irmã? Vamos pôr a nossa vida de molho na presença do Senhor e ficar em alerta, porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Nós estamos no deserto. E o diabo vai nos tentar. Ponto. Isso é um fato, isso é uma realidade. E aí o diabo tenta Jesus de 3 formas. Eu vou passar rapidamente só para pontuar. Ele tenta primeiro Jesus falando, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Olha a frase, parece alguma coisa com o que a serpente fez com Eva? Porque Eva fala assim, certamente não morrereis, dúvida. Aqui o diabo fala para Jesus, se és filho de Deus, dúvida. E o que Deus tinha feito no lugar? Você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus tinha acabado de validar Jesus com a palavra da verdade. E o diabo vem e tenta ele com o quê? Com a dúvida do que Deus estabeleceu. Assim como a serpente vem na Eva com a dúvida do que Deus falou. Pode tudo, filha, só não pode aquela ali. Então o diabo vai nos tentar naquilo que Deus te colocou, naquilo que Deus te mandou fazer, naquilo que é o seu lugar. Ele vai te tentar com a dúvida, ele vai falar, você não vai dar conta. Ele vai trazer para nós todas as mentiras possíveis para ter a nossa atenção e aquilo causar ali uma dúvida. E quando a gente tem dúvida, a gente se encolhe, a gente a gente foge desse lugar que Deus tem para nós, né? E aí Jesus fala assim para ele, vamos aprender com o nosso mestre e o nosso Senhor. Está escrito. Está escrito. Sabe, a conversa foi curta e grossa, né? Não foi grossa, mas foi curta, objetiva, simples, o menos é mais. Está escrito, não só de pão viverá o homem, ponto. Nós temos que falar audivelmente para a nossa carne, ouvir o que é de Deus. E muitas vezes a gente tem que responder o outro em carne, pessoas,
com o simples, o objetivo e o ponto. É isso, é só isso. Eu não tenho que ficar dando muita explicação. Eu tenho que ter a palavra dentro do meu coração e falar. Se a pessoa vai acreditar ou não, não é problema seu e meu mais. Mas a gente entrega a verdade e deixa Deus ser Deus na vida dela. Amém? Segunda tentação, o diabo não desistiu. Levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade, a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, a somente Ele darás culto. A primeira tentação foi com comida, fome, necessidade básica. O inimigo vai nos tentar, para a gente negociar a nossa vida, em troca da garantia da nossa subsistência. Quando a gente voltou, como eu disse, do Reino Unido, a gente não sabia nem o nosso orçamento como é que ia ser. Mas eu tinha certeza que Deus não ia deixar faltar nada. E até aqui, o Senhor tem sido com a nossa casa e nada tem nos faltado. Amém? Na segunda tentação, o diabo tenta Jesus com o poder, com o domínio, com aquele lugar de evidência que todo mundo quer. Que o nosso coração quer esse lugar, de ser visto, ser protagonista. E aí Jesus fala assim, só a Deus darás culto. O nosso Deus só tem um ídolo no nosso coração, o nosso Senhor. O nosso trabalho não é ídolo, a nossa posição não é ídolo, a nossa fama não é ídolo, o nosso conhecimento não é ídolo. Amém, minhas irmãs? Porque eles podem nos trair. No fim, no último e terminando, então apelou o diabo e leva Jesus para Jerusalém. E o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se és filho de Deus, de novo, ele continuou tentando Jesus. Atira-te daqui abaixo. Porque está escrito aos seus anjos... porque está escrito foi o diabo. Aí ele entra na pedagogia de Jesus. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Ele falou uma mentira? Olha o tanto que aqui o negócio ficou mais profundo, essa tentação. Respondeu-lhe Jesus, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Ponto. Passadas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O diabo, ele pega o texto fora do contexto. O diabo, ele vai nos seduzir com a palavra. Ele vai ser sutil. Mas a palavra é suficiente para nos voltar para esse lugar ao qual nós pertencemos. Então eu queria te fazer essa pergunta. Onde está o seu coração? Perto de Deus? Esperando a visitação dele todos os dias? Ou escondido atrás de uma árvore com folhas de figueira? E se porventura você está atrás de uma árvore com folhas de figueira, o Senhor quer te visitar e te cobrir com uma roupa de pele de animal, para te lembrar que Ele já morreu pelo meu e pelo seu pecado. E Ele quer te trazer de volta para esse lugar a qual você pertence. E às vezes você vai perguntar, mas como que eu volto para esse lugar? Onde eu sou como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto. Minha irmã, não tem outro caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No mundo onde a gente tem informação tão fácil, às vezes a gente vai ficando preguiçosa de estudar a palavra. A gente vai querendo só ouvir a palavra mastigada para o nosso coração. Mas nada se compara como você abrir essa palavra e ter um encontro a sós com o Senhor. Eu vou pegar os biscoitinhos da minha amiga, que eu ganhei de nata, e lá em casa eu tenho um cantinho, a minha varandinha, que é onde eu gosto de sentar para conversar com meu Deus na viração do dia. Só que a minha viração do dia, cada dia é um dia que o Deus me determina qual vai ser. E eu gosto de sentar lá e olhar para o céu e tomar um café, e eu vou comer os biscoitinhos de nata, e eu vou lembrar do amor de Deus, né? Pela amizade, pela comunhão. E nesse lugar eu vou ser realinhada ao lugar que eu pertenço. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Quero orar por mim e por você. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é alimento para a nossa vida. A palavra fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, Deus, porque pela Tua palavra nós somos realinhados no lugar a qual nós pertencemos. E Deus, no lugar que nós pertencemos, nós
nós frutificamos segundo tudo aquilo que o Senhor nos chamou. E quando nós damos frutos, Pai, nós estamos contentes, porque estamos cumprindo o que o Senhor nos designou. Então, Senhor, eu quero clamar para que cada uma de nós aqui seja realinhada nesse lugar, posicionada nesse lugar ao qual pertencemos. Pai, visita cada uma de nós nesse dia, nessa hora, nessa noite, quando cada uma de nós dormir. Senhor, o Senhor fala que dá aos seus enquanto dorme. Dá, Senhor, um desejo profundo de te conhecer mais e mais, de ouvir a sua voz e de obedecer a sua voz, para que a gente experimente, Senhor, toda a abundância que o Senhor tem para nós, da alegria, de ser livre de todos, como Paulo diz, para servir a todos, de ser aquelas que entregam o que tem para entregar, e não ficam aquelas medindo se o que foi entregue foi visto, aplaudido, seguido, querido, mas a gente entrega porque esse é o nosso alimento para entregar, e a gente confia que o Senhor dá o crescimento, que o Senhor tem o tempo e o modo para todas as coisas. Pai, eu quero te clamar para que cada uma de nós aqui saiamos daqui, Senhor, mulheres engajadas em ser a mulher que o Senhor nos criou para ser. Sabe, aquela mulher do sorriso largo, do abraço gostoso, aquela que entrega o alimento em todo o tempo, como o Senhor nos criou, cheia de condições de produzir alimentos, seja um bolo, seja um abraço, seja uma conversa, seja um ouvido, seja uma palavra compartilhada, seja o que o Senhor colocar na nossa mão para entregar. Pai, nós queremos ser aquelas mulheres redimidas pelo sangue do Cordeiro, vestidas com roupas de pele e que estão no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Pai, eu quero declarar agora que cai por terra toda mentira e sofisma que tem aprisionado as minhas irmãs. Mentiras de tristeza, mentiras de desesperança, mentiras que não vai dar certo, mentiras que não vão dar conta, mentiras que elas não podem, porque aquilo que o Senhor nos chamou para ser é poderoso. O Senhor disse que nós somos as filhas do Deus Todo-Poderoso, na qual o Senhor tem todo o prazer. Então nós queremos nos engajar com tudo aquilo que o Senhor nos chamou para engajar nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigada, desculpa a Glória demora. a Deus. Mas foi emoção, né, amiga, de estar aqui. Falei para vocês. Queria convidar todas as pastoras que estiverem presentes para vir aqui, para a gente orar pela vida da Roberta, agradecer a Deus por essa bênção derramada, esse transbordo. Quem aqui foi edificado? Levanta a mão. Não, glória a Deus. Meu irmão, onde você está? O Senhor tem um lugar preparado para cada uma de nós. Um lugar onde a gente é animada, revigorada, fortalecida. Um lugar onde os nossos olhos se abrem para enxergar a glória dele. Amém? Aleluia. Roberta, que Deus possa te renovar em força e alegria, minha irmã, e te fazer prevalecer. Que você consiga a cada dia vencer o seu mal e permanecer no lugar que o Senhor tem para você. Amém? Nós queremos orar pela sua vida e a gente tem uma lembrancinha aqui para você não esquecer da gente, para a mesa da comunhão, para o partir do pão, para as orações, para abençoar a sua família e todos aqueles que o Senhor trouxer para a sua mesa. E vou pedir para a Silmar orar por nós. Olha aí quem está aqui, essa visita, privilégio de estar aqui com a gente. Orar pela vida da Roberta e orar pelas nossas casas também pastorais, tá, minha linda? Privilégio ter você. Amém, aleluia, né, igreja? Que privilégio meu, que honra de estar aqui, de ouvir essa mulher assim, tão cheia de sabedoria. Gente, essa mulher foi a segunda pastora na minha vida. A gente se converteu em 1999, ainda lá na Centro-Oeste, e em seguida viemos aqui para plantar o Caraíba, em 2001. Glória a Deus. Voltei da Inglaterra. Quando ela voltou, grávida, sem saber como se dariam todas as coisas, e tão madura, porque eu acabei de falar para a Rosângela, que a gente se surpreendeu, porque estávamos, né, sob o pastoreio do pastor Paulo Júnior, já, né, uma pessoa muito mais preparada, vivida, e de repente chegam esses dois jovens, porque jovem, linda desse jeito que ela é até hoje, e para nos pastorear, e a gente ficou assim, nossa, eles são tão jovens, né, gente, mas sempre isso no meu coração. Que maturidade, né? Que conhecimento já, que, assim, que senso de obediência,
que fé, né? Que postura, tanto ela quanto o Marcão, assim, e somos apaixonados por eles até hoje, pelo que eles são, pelos que eles representam na nossa vida e na nossa igreja, Sal da Terra. Amém. Amém? Amém. Então, louvado seja Deus por essa casa, por essa família. Querido Deus e Pai, nós queremos mesmo te louvar, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos reuniu, Senhor, aqui nesta manhã para falar conosco. Todas nós, Senhor, precisamos te ouvir, Senhor, e todos os dias, ó Deus. Obrigada, Pai, por esse alimento que o Senhor trouxe para nós através da vida da Robertinha. Obrigada, Senhor, por essa família tão preciosa, Senhor, tão cheia de sabedoria, Senhor. Essa família, Pai, essa casa tão amada por Ti, que tanto se dedica a Ti, Deus, que quando eu falo, realmente meu coração é quebrantado, Deus, pelo amor que eu sinto que eles têm pela tua igreja, Senhor, pela tua obra, Senhor, a excelência com que eles fazem mesmo essa obra, Deus. E obrigada, Senhor, obrigada pela vida do Marcão, da Larissa, Senhor, do Rafael, do João Marcos, do Felipe, Deus, por toda essa família, Senhor, tão querida, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem os feito prosperar, Senhor, na tua obra, Pai. E cada vez mais eles têm entendido, Senhor, e têm entendido sobre o privilégio e a honra, Senhor, de poder levar a tua palavra e poder viver essa palavra, Deus.